Olá a todos! Hoje nós vamos começar mais um módulo do nosso estudo de fisiologia e a gente vai entender um pouquinho da fisiologia do sistema reprodutor feminino. Assim como todo sistema que a gente vai estudar dentro da fisiologia, a gente precisa compreender um pouquinho da anatomia funcional envolvida naquele sistema que a gente está estudando, certo? Então, a gente tem aqui a anatomia do sistema reprodutor feminino. Aqui nós temos um corte sagital, né? Ou seja, a gente tem o corpo da pessoa e a gente parte ele ali bem no plano mediano. E quando a gente faz esse corte no plano mediano e a gente tem as estruturas observadas, a gente tem aqui que na parte anterior, a gente pode ter a síntese púbica delimitando, né, o que é a parte anterior, e o reto delimitando o que é a parte posterior, né? Porque o ânus ele está voltado mais para a parte posterior do corpo. Nós temos representados aqui o útero. Aqui está o útero. Junto ao útero, por meio da trompa de Falópio, ou tuba uterina, né? Mais correto. Nós temos o ovário. E aí, esse ovário aqui seria o ovário esquerdo, né? Justamente pelo corte sagital e esse plano anterior e posterior aqui, a gente entende que esse aqui seria o ovário esquerdo, né? O ovário direito está suprimido aqui. E a gente tem todas as regiões de corpo, de fundo, né? E de colo do útero, conectado à parte externa do organismo pela vagina. Logo abaixo do útero nós temos a bexiga, né? Nós temos aqui a escavação vésico-uterina e reto-uterina, e é basicamente isso que a gente tem que compreender para poder entender a nossa fisiologia, né? Porque todos esses órgãos, eles estão conectados entre si de uma forma funcional, né? Para poder exercer ali a funcionalidade do órgão, mas também eles sofrem alterações todo ciclo menstrual para poder preparar o corpo da mulher para poder receber um possível embrião. Aqui a gente tem a anatomia só que em outro plano, é como se a gente cortasse, né? Cortasse esse corpo da mulher num plano transversal ou axial, e aí aqui na vista anterior a gente tem a representação do útero, das tubas uterinas, ovários, né? Ligamento útero-ovárico. E é basicamente isso. Aqui nessa visão lá, a vagina está suprimida, mas ela subtende-se, né? Que ela está aqui mais inferiormente ao útero. E aqui, né, do ponto de vista fisiológico, as estruturas importantes para a gente conhecer nesse contexto da fisiologia. E antes da gente entrar na fisiologia feminina propriamente dita, a gente tem que saber que nosso organismo ele atua por meio de feedbacks positivos e negativos, e um órgão vai controlando o outro. Quem é o órgão suprassumo nesse controle? Nosso cérebro. Então, no nosso cérebro, a gente tem estruturas importantes que são o nosso hipotálamo e a nossa hipófise, que vão regular o comportamento de vários sistemas do nosso organismo, incluindo o sistema gonadal, ou seja, o sistema que é responsável por produzir hormônios e células sexuais que posteriormente vão se unir, né, no caso das células femininas e células masculinas, vão se unir para poder originar um novo ser. Quem regula tudo isso? Hipotálamo e hipófise. Então, o hipotálamo e a hipófise, eles vão secretar hormônios que vão atingir
as estruturas gonadais, no caso da mulher, os ovários, e esses ovários também vão responder com a secreção de outros hormônios. E esses outros hormônios vão atingir outros órgãos-alvo. No caso do sistema reprodutor feminino, apesar desses hormônios poderem atingir diversos outros órgãos-alvo, eles vão atuar principalmente nos ovários, nas tubas, no músculo uterino, bem como no revestimento uterino, na cervix uterina e na própria vagina. Ou seja, os hormônios ovarianos produzidos por meio das mensagens enviadas pelo hipotálamo e pela hipófise vão responder com a secreção desses dois hormônios que vão atuar aqui. E tudo isso que eu falei está aqui descrito nesse slide, né? A mulher, durante seu ciclo de vida reprodutivo, ou seja, o ciclo de vida reprodutivo, ela sofre alterações significativas justamente por conta desses hormônios aqui, certo? A gente possui, no corpo feminino, um período médio de 28 dias que a gente chama de ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele ocorre nesse período médio, ou seja, isso aqui é um período médio, não vale para todas as mulheres. Tem mulheres que têm um período maior e tem mulheres que têm um período menor, tá? Porém, em termos de período médio, a gente tem que esse período do ciclo menstrual dure de 28 em 28 dias. E o objetivo principal desse ciclo menstrual é preparar o corpo da mulher para a gestação, para receber aquele possível embrião. Isso aqui ocorre especialmente durante a fase reprodutiva da vida da mulher, porque antes da fase reprodutiva, a qual é marcada pelo início da menarca, ou seja, a primeira menstruação, antes disso, a mulher não passa por esse ciclo menstrual, então o corpo dela não está pronto para poder receber aquele embrião. De forma semelhante, quando a mulher passa dessa idade reprodutiva, atingindo o período da menopausa, o corpo dela também tem uma interrupção da produção desses hormônios de forma cíclica e, consequentemente, não estará preparada para poder receber um embrião. Como disse anteriormente, esse eixo, esse ciclo menstrual, ele é regulado por hormônios. E esses hormônios vêm do eixo hipotalâmico, hipofisário, ovariano. Lá no nosso cérebro nós temos essa estrutura que é o hipotálamo, é uma estrutura mais alongada. O hipotálamo se comunica com essa região aqui, que é a hipófise. Então, aqui no hipotálamo nós temos neurônios, chamados de neurônios neuroendócrinos, capazes de produzir hormônios que vão ser enviados para a região anterior da hipófise. A parte posterior da hipófise, ela não vai receber esses hormônios, somente a parte anterior. E quem são esses hormônios? Pois bem, o hormônio produzido pelo hipotálamo é o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotropinas. Gonadotropinas ou trofinas também vocês podem achar em algumas literaturas. Esse hormônio liberador das gonadotrofinas vai atingir células que estão aqui na hipófise.
Eles vão atuar em células chamadas gonadotrófos. Esses gonadotrófos que estão na adenohipófise, ou seja, só pensar, a adenohipófise é anterior. A gente pode fazer um conjuntinho. A adenohipófise é anterior. Esses gonadotrófos presentes na hipófise anterior vão responder com a síntese e secreção de quê? Se está atuando o hormônio liberador das gonadotrofinas, eu vou produzir gonadotrofinas. E quem são essas gonadotrofinas? LH e FSH. É assim que a gente vai chamar? Não, né? A gente tem que conhecer o nome certinho de todo mundo. Então, a gente tem que o LH é o hormônio luteinizante. E o FSH é o hormônio folículo estimulante. A comunicação é diferente. Olha aqui. O eixo hipotálamo-hipófise é como eles estão pertinhos um do outro, né? Por quê? Aqui existe o que a gente chama de sistema porta-hipofisário. Os hormônios secretados aqui no hipotálamo caem na circulação porta-hipofisária, que é uma microcirculação que existe aqui na hipófise. É para ser mais fininho, né? Mas meu pincel está um pouquinho grosso. Mas isso aqui são vasos sanguíneos. Esses hormônios caem nesses vasos sanguíneos, chegam nos gonadotrofos e agem nos gonadotrofos. Posteriormente, o LH. Peraí. Nossa. O LH e FSH secretados pelos gonadotrofos, eles vão partir para onde? Para corrente sanguínea. Então, ó. Secretou, vai cair onde? No sangue. E do sangue, eles vão para onde? Circulação sistêmica perpassa o organismo, né? E atinge o corpo inteiro. Só que hormônio, para agir, ele não age em qualquer célula. Já pararam para pensar nisso? Faz sentido. Liberei FSH e LH. Ele vai atingir todas as células? Não vai, né? Ele vai atingir as células que possuem receptores para poder receber esse hormônio, né? Parece bom, mas esses receptores vão receber esse hormônio e vão gerar uma resposta. As células no corpo da mulher que possuem receptores para LH e receptores para FSH estão aonde? No ovário. São as células que estão aqui, ó, no ovário. Possuem receptores para LH e FSH. De forma semelhante, um hormônio atingiu uma célula, ela vai precisar responder, né, de acordo com aquela mensagem que aquele hormônio mandou para ela. O que isso vai fazer? Células ovarianas receberam hormônio, receberam um estímulo hormonal de LH e FSH,
vão responder com a secreção de hormônios. Quais hormônios? Estrógenos e progestinas. Dos estrógenos, o mais importante é o estradiol. E das progestinas, o mais importante é a progesterona. E aí, a gente viu ciclo. Se é ciclo, a gente pensa, isso aqui acontece de uma forma, de certa forma, né? Tem um começo, não é nem que tem um começo e fim, mas vai acontecendo de forma cíclica. Tem alguma coisa que inicia, ao longo desse trajeto aqui, algumas coisas vão mudando, e tem algo que marca o fim, certo? E isso acontece em média a cada 28 dias. Por que é um ciclo? Porque dentro desse período de 28 dias, a concentração e o tipo de liberação desses hormônios vai alterando. Tem hora que eu vou ter mais de um, tem hora que eu vou ter dois atuando juntos, tem hora que a concentração deles vai abaixar. Isso tudo vai interferir aonde? Isso tudo vai interferir aonde? Justamente aqui, ó, na anatomia, especialmente nos ovários, né? Nos ovários e no útero. Então, a gente tem que, no ciclo menstrual feminino, os órgãos que mais respondem a essa variação hormonal pré-determinada pelo eixo hipotalâmico, hipofisário, ovariano, são os próprios ovários e o útero, certo? E a gente vai ver algumas mudanças. É por isso também que durante o ciclo menstrual, a gente pode ter uma subdivisão entre ciclo ovariano e ciclo uterino, tá? E a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. Os ovários, eles são conhecidos por serem as gônadas femininas. Ou seja, aqui é um local de produção de hormônios e produção de gametas, que são as células reprodutivas, certo? Do ponto de vista histológico, a gente tem alguns tecidos importantes aqui nessa estrutura. O primeiro deles é o que a gente vai ter que conhecer para poder entender o que acontece ali mais ou menos, né? Epitélio germinativo. O epitélio germinativo é essa camada de fora aqui que circunda o ovário, né? Nós temos também a túnica albugínea, que está logo abaixo do tecido do epitélio germinativo, aqui de baixo. E abaixo da túnica albugínea, nós temos o córtex ovariano. E essa estrutura é importante, ó, porque ela abriga quem? Ela abriga outras estruturas importantes que são os folículos. Então, a gente tem aqui, ó, que essa aqui é a região de córtex, e o córtex, ele abriga os folículos ovarianos, que a gente vai ver o que eles são posteriormente. E aqui a gente tem também, deixa eu ver outra coisa, de vermelho, a medula do ovário. A medula do ovário, ela é basicamente composta de alguns vasinhos e nervinhos aqui, no tecido expressos, né, no tecido conjuntivo, que vão justamente irrigar todas essas células aqui do estroma, né, bem como as células daqui da porção mais externa do ovário, fornecendo oxigênio, fornecendo nutrientes,
né, para essas células poderem subsistir. E aí, eu falei para vocês, a gente tem lá a nossa grande hipófise liberando LH e FSH. E esses hormônios vão agir nas células ovarianas, porque essas células possuem receptores para esses hormônios. E o que eles vão fazer basicamente? Qual vai ser a resposta? A gente tem uma célula, um receptor, chegou lá o estimulador do meu receptor, eu vou ter uma resposta. Qual a resposta dentro do ovário? A gente vai ter o desenvolvimento folicular e a produção de hormônios, e a gente vai ver basicamente aqui. Eu falei para vocês, né? Dentro do ciclo menstrual, a gente tem o ciclo ovariano e o ciclo uterino. O ciclo ovariano, especificamente, é dividido na fase folicular, na ovulação e na fase lútea, e a gente vai ver um pouquinho dessas fases agora. Bom, na fase folicular, a gente tem, obviamente, o desenvolvimento do folículo, né? O que é esse folículo? O folículo é uma estrutura que as mulheres possuem desde que elas estão ali na vida intrauterina. São essas estruturas aqui. Lá durante a nossa vida uterina, a gente tem uma estrutura que é chamada saco vitelino, e do saco vitelino surgem, né, durante a vida fetal, surgem essas células migram do saco vitelino e vão para o ovário. Vamos supor que é o saco vitelino, é porque é uma questão próxima, né? Vou desenhar aqui, mas é uma coisa meio assim. Tem um saco vitelino e próximo ali a gente tem o ovário. As células do saco vitelino migram para essa borda mais externa do ovário, que ainda está em desenvolvimento, e aí essas células se transformam em células germinativas. Posteriormente, então a gente tem primeiro migração dessas células, e a gente tem células germinativas. E posteriormente essas células germinativas vão dar origem às oogônias. Por fim, as oogônias vão dar origem ao ócito primário. Beleza. Isso aqui a gente já tem desde quando a gente está na barriga. A mulher já está na barriguinha da mãe dela, né? E aí, esse ócito primário, ele está parado na prófase 1 da meiose 1. Ele não se desenvolve mais do que aquilo, certo? Esse ócito, ele não está sozinho. Por quê? Todo tecido é assim. A gente tem uma célula específica e ali em volta a gente tem um tecido de suporte, né, que é o estroma. Esse ócito primário, que está ali em prófase 1, é circundado por células estromais e nesse momento apresenta uma única camada de células cuboides em seu derredor, que são as células foliculares. O conjunto desse ócito primário mais as células foliculares forma o folículo primordial. A gente tem aqui. E aí, a menininha vai nascer, vai crescer, vai virar uma menininha criança. E aí, vai chegar o momento que ela vai passar pela puberdade. Só que aí, na puberdade, o que a gente tem? Durante a puberdade, a gente começa a ter pulsos. Durante a puberdade, a gente tem pulsos de GNRH. Nós não sabemos o motivo que gera esses pulsos, mas sabemos que eles ocorrem em determinada fase da vida, especialmente na puberdade. E esses pulsos de GNRH, que são os hormônios liberadores das gonadotrofinas, vão atingir quem? A
hipófise, gerando liberação de LH e FSH, que começa a ser cada vez mais frequente, até que essa mulher comece a ter começa a vivenciar o período da fase reprodutiva, né? Ter a primeira menarca, mas ela começa a vivenciar o período da fase reprodutiva e vivenciar o ciclo menstrual propriamente dito. Esses folículos primordiais, então, recebem a ação do LH e do FSH. Por quê? Porque eles têm receptores e eles começam a se desenvolver, eles começam a crescer. Aqui está só uma representação do que acontece, né? No ciclo, a gente vai ver isso aqui depois também, mas o que a gente tem? É um ciclo, ó, de 0 a 28 dias, período médio. Aqui está representado os dias da menstruação, mas a gente tem que, o que acontece? A gente começa a ver uma liberação de FSH e LH, né? E esse FSH e esse LH, eles liberados em conjunto, FSH em quantidade ligeiramente maior, né, do que o LH, esses hormônios vão atuar lá, primeiramente no folículo primordial. E esse folículo primordial vai começar a se desenvolver. Como eu falei anteriormente, o folículo primordial é constituído de um ócito, mais uma camada de células granulosas, ou então, nessa fase, células foliculares. Os dois termos são a mesma coisa nesse contexto, tá? Tem gente que muda, tem gente que não muda. No Guyton, ele trata todo mundo como células granulares, aí você vai para o Tortora, ele fala que é folicular, e só muda depois, né? Mas, enfim, a questão é, a gente tem um folículo primordial que nasceu com a menininha, e aí todo mês a gente nasce com eles, todo mês as mulheres começam a sofrer o estímulo do LH e do FSH, e esse folículo primordial passa a ser folículo primário. Por quê? A resposta, né, do LH e do FSH é gerar um crescimento celular. A gente vai ter ali transcrição de proteínas, produção de estruturas intracelulares, né? Isso tudo vai fazer com que essas células cresçam e, especialmente, né, as células da granulosa, elas vão crescer e se reproduzir e o ócito ele vai aumentando de tamanho. Nesse contexto, o que acontece? Algumas camadas ali das células da granulosa se diferenciam para poder formar a ZP, ou zona pelúcida. Essa zona pelúcida, ela circunda, ó, aqui está o que a gente tem no começo, né? Folículo primordial está ali com a mulher, que sofre essas alterações todo semestre. Aqui a gente tem um ócito, temos o ócito, e ao redor do ócito nós temos uma única camada, ó, de células granulosas ou foliculares. Essas células começam a responder ao LH e FSH. O que acontece com elas? Olha aqui como é que elas ficaram, ó. Olha como elas se reproduzem, certo? Isso aqui é a camada da granulose. Tudo resposta do FSH e do LH. Camadas de células granulosas. Uma parte dessas camadas de células granulosas, especialmente a camada que está em contato direto com o ósseo, vai formar a zona pelúcida circundando ali o ósseo. Nessa imagem aqui parece que ele diminuiu de tamanho, né? Mas não diminuiu, gente. Ele continua grande, porém essas células aqui que aumentaram, certo? E a gente tem também ali o nosso estroma certinho. A gente tem que esse estímulo hormonal vai gerar também, quando esse folículo primário já está mais tardio, uma camada de células
tecais ou da teca. Essa camada inicialmente não tem diferenciação, é uma coisa só. E aqui por fora, né, o estroma circundante. Por fora ali, o estroma circundante. Tudo isso está acontecendo aonde, ó? Vamos situar a gente. Ovário, né? Ovário, útero aqui. Tudo isso está acontecendo aqui, ó, no ovário. A gente tem também que o FSH, ele não vai estimular no início um único folículo. Na verdade, ele promove o desenvolvimento de 6 a 12 folículos todo mês. Porém, um desses folículos que abriga desses ócitos, vai ser um folículo dominante que vai crescer mais do que os outros. Certo? Então, ó, tinha o folículo primordial, começou a sofrer a ação do FSH e do LH lá no início do ciclo menstrual, né, que começa justamente na fase de puberdade da menina, que esses hormônios começam a ser liberados de forma cíclica, e aí esse folículo primário ele começou a crescer. Então a gente tem tanto a multiplicação da célula granulosa, a aquisição da zona pelúcida e a obtenção da teca folicular. Nesse momento, a gente tem desenvolvimento de vários folículos, né? E aí a gente tem desenvolvimento de vários folículos. E um deles vai ser o dominante. Só um momento. Tem bem rapidinho, mas eu já volto. Então, rapidinho. Vamos voltar aqui o raciocínio. E beleza, eu falei que um deles é o dominante, ele vai crescer mais do que os outros. E aí, a gente tem também desenvolvimento do folículo secundário. Nessa fase de folículo secundário, aquela camada inicial que a gente tinha, que era a camada da teca, ela passa por uma diferenciação. Qual é essa diferenciação? Olha aqui, ó. A gente tem a diferenciação da teca interna, que é a parte mais de dentro, e a diferenciação da teca externa, que é essa parte mais de fora. Além disso, a gente tem a formação de uma estrutura chamada antro. O que é isso? Como é que isso acontece? Quando essas células estão recebendo esses estímulos do LH e do FSH, a teca interna se diferencia da teca externa. A teca interna, ela se torna especializada em secretar estrogênio. A teca externa, ela funciona como uma proteção, mas também ela permite uma vascularização.
Olha aqui que tem aqui ao redor. Tá vendo que tá tendo uma multiplicação de vasos sanguíneos? Ó, isso aqui tudo é vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo. Isso tudo vem da teca externa. É a teca externa que permite uma neoangiogênese ali naquele tecido que circunda o ósseo para poder promover o aporte correto de nutrientes, justamente porque isso aqui está envolvendo um metabolismo muito grande, então precisa de nutrientes ali. E outra coisa que acontece também é que as células da granulosa começam a secretar líquido. E esse líquido ele vai começando a se acumular. Como a gente não tem espaço para além da teca interna, a teca interna está circulando tudo isso, não tem espaço para onde jogar esse líquido, ele vai se acumular ali dentro, entre as células da granulosa, e vão formar o antro. Esse antro tem um líquido, né? Um líquido secretado pelas células da granulosa, mas também ele é rico em quê? Estrogênio. Esse antro aqui está cheio de líquido contendo estrogênio, certo? Além disso, né, na porção que está próxima ali à zona pelúcida que circunda o osso, a gente tem também a formação da coroa radiada. Né? A formação da coroa radiada, que depois aqui fica melhor, né, de ver. Quando a gente tem esse acúmulo excessivo de antro, líquido folicular, começa a aumentar muito, a gente tem que esse líquido ele vai se ampliando, 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 e ele separa umas duas camadas ali, entre aspas, de célula. Uma camada de células mais próxima à teca e uma camada de células, camadas de células mais próximas da teca, e uma camada de células mais próximas do ócito. Essa camada de células granulosas que estão mais próximas do ócito vão formar a coroa radiada. E aí uma mudança importante que acontece nesse período. A gente tem que as células da teca interna começam a produzir muito estrogênio. E o estrogênio, por sua vez, ele vai atuar nessas células, aumentando a sensibilidade ao FSH. Vocês vão ver isso posteriormente, mas o estrogênio ele é um hormônio que atua via receptor nuclear e todo hormônio que atua a nível de receptor nuclear, na maioria das vezes, nem todas as vezes, mas em boa parte das vezes ele aumenta a transcrição gênica, especialmente de proteínas, né? E aí a gente tem que esses receptores de FSH, eles são proteicos e são expressos. Então essas células aqui, elas estão aumentando a sensibilidade ao FSH por estarem expressando mais receptores. Se a gente tem mais receptores para poder receber um hormônio, a gente fica muito mais sensível a ele, né? Fica muito mais fácil ele agir ali, naquele contexto. E a gente também tem uma atuação conjunta do FSH e do estrogênio. Quando eles estão agindo em conjunto, eles vão aumentar a transcrição gênica de receptores de quem? GLH. Especialmente nas células da granulosa. E aí, o que vai fazer? As células da granulosa vão secretar maior quantidade de líquido e produzir mais estrógenos ainda. Certo? Como disse anteriormente. Nessa fase, a gente tem quem está aumentando primeiro? Quem aumenta primeiro? Estrogênio. Vocês estão vendo progesterona aqui? Ainda não, porque quem começa a ser produzido primeiro é o estrogênio. Essas células aqui, inicialmente, elas são especializadas, as células da teca são inicialmente especializadas na produção desses estrógenos, enquanto as células da granulosa produzem líquido, né? E aí, a ação conjunta do FSH, que está sendo liberado lá pela adenohipófise, em conjunto ao estrogênio, vai aumentar a transcrição de receptores de LH
E essas células aqui da granulosa vão ter mais receptores de LH. LH, 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 LH. E a gente está aqui na fase do desenvolvimento folicular ainda. Teve esse ápice do desenvolvimento folicular, a gente chegou em quem? No folículo maduro. O folículo maduro é aquele folículo ali que está prontinho, pertinho para poder o quê? Pra ovular, né? Tô ali, bonitinho, com o meu ovócito pronto, né? Ele tá pronto para ovulação. Olha que bonitinho que ele tá aqui. Olha a carinha dele. Tá pronto para ovular. Tá perto de ovular. E aí, nessa época, quando o folículo chega ao estágio de folículo maduro, o ócito, que anteriormente, estava lá na prófise da meiose 1, ele chega à meiose 2, na fase de metáfase. Então, a gente tem que, quando o folículo maduro ocorre, a gente tem a finalização da meiose 1, tá aqui, finaliza, que eu acho que fica melhor. Finaliza a meiose 1, finaliza a meiose 1, na fase de metáfase da meiose 2. Por que não cresce mais que isso? Porque os eventos que vão permitir a continuidade dessa meiose é somente a fecundação. Somente a fecundação vai permitir que essa célula continue a se desenvolver. Certo? E aí, tá lá o folículo maduro, chegou na época de ovulação. Esse folículo maduro por si só não consegue liberar o ócito sem que haja um pico de LH. A gente tem que, por motivos ainda não conhecidos, quando a mulher está na fase de 1 a 2 dias antes da ovulação, ela recebe, o cérebro dela, né, com a adenopófise, libera um pico de LH. A gente consegue ver isso até no gráfico. Ó. Olha o que acontece aqui alguns dias antes da ovulação. Por motivos desconhecidos, nós não sabemos ainda, a gente tem um pico de LH. Esse pico é necessário para poder estimular a liberação do ósseo que está aqui no folículo maduro para que ele seja liberado. E onde é que ele vai cair? O ócito mais células da coroa radiada. O ócito está ali, mais as células da coroa radiada. Tá aqui embaixo, né? Embaixo. Vão ser liberados na tuba uterina. Beleza. Por que que esse pico... O que esse pico causa ali no folículo para poder permitir essa liberação? Primeiramente, o folículo ele começa a dilatar, especialmente nessa porção aqui, ó, nessa porçãozinha que ele dilata, e quando ele dilata, esse líquido, o líquido antral, começa a vazar. Vazou, 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 vazou. A gente tem também a liberação de algumas moléculas vasoativas que permitem contração folicular, e aí essas moléculas, especialmente a prostaglandina, né? Prostaglandinas estão envolvidas nesse processo, liberação de enzimas proteolíticas pelas células da teca, isso tudo vai favorecer, ó, a expulsão do ócito daqui, permitindo que a mulher ovule. Nesse momento também, a gente tem que
Sabe as células da granulosa que estão mais aqui, ó, mais distantes? Essa camada de células mais distantes que não saem pela coroa radiada? Isso aqui tudo vai ser expulso. A gente vai ter isso aqui sendo expulso do ovário. Mas isso aqui vai ficar lá, vai continuar lá. Por meio da ação do LH, a gente vai ter alterações nessa estrutura que fica, a estrutura que está longe do ósseo, para a formação de uma coisa que a gente chama de corpo lúteo. O que esse LH vai fazer? Você lembra que inicialmente as células da granulosa eram especializadas em produzir estrogênio? Agora não. Elas vão produzir também a progesterona. Isso quer dizer que elas vão parar de produzir o estrogênio? Não, elas vão continuar produzindo estrogênio. Porém, a gente vai ter uma queda nessa produção. Mas é importante lembrar que ambos continuam sendo produzidos. A diferença é que agora a gente tem mais progesterona do que estrogênio. Ocorre uma inversão, certo? Depois da ovulação, a gente tem uma inversão. Aqui saiu errado, tá, gente? Mas aqui, ó, são células. Vou fazer luteínicas. Luteínica te lembra alguma coisa? Você lembra de alguém chamado hormônio luteinizante? O hormônio luteinizante não é liberado justamente em um pico 2 dias antes da ovulação? O hormônio luteinizante ele é essencial para fazer o quê? Formação do corpo lúteo. Ele é essencial para a formação do corpo lúteo. Então, a teca interna, que antigamente, vamos lembrar de novo, né? Lá, ovócito, zona pelúcida ali cobrindo ele, as células da teca interna e a teca externa. A teca interna, que antigamente produzia só estrogênio, passa então a produzir também progesterona. E a gente chega finalmente na fase lútea do ciclo feminino, que é justamente após a ovulação. É aquilo que eu já falei para vocês. As células da granulosa, especialmente a teca interna, formam uma grande quantidade de progesterona. As células da teca produzem androgênios e os corpo lúteo começa a secretar também um hormônio chamado inibina. Esse hormônio inibina é importante para quê? A gente tem lá aqui no início, quem libera tudo? Quem promove tudo? Quem começa o ciclo? É o hipotálamo, que libera o GNRH. A inibina, olha esse nome, o que te lembra? Não lembra uma inibição de algo? Ela vai interromper a liberação do GNRH. Isso aqui é importante para quê? Vocês concordam comigo? Se eu estiver liberando mais GNRH, eu também não libero LH e FSH? O que o FSH faz? Promove o desenvolvimento dos folículos? Se eu tenho desenvolvimento folicular e eu não interrompo isso aqui em algum momento, a mulher vai ovular independente, vai ovular de forma desenfreada. Então, essa inibina, esse bloqueio desse ciclo, ele é importante para impedir várias ovulações
ovulações e, consequentemente, impede gravidez múltipla, teoricamente, né? Porque sabemos que tem mulheres que ovulam mais de uma vez e aí elas podem ter gravidez de gêmeos. Inclusive, aconteceu na minha família. Enfim, eu cometi um erro aqui, mas... Ah, não, tá certo. São as células da granulose, né? Vão passar a formar grandes quantidades de estrogênio e as células da teca interna que ficam, elas começam a formar o corpo lúteo, né? As células que ficam, elas formam um corpo lúteo. Eu cometi um erro falando que as células da teca interna vão produzir progesterona, mas na verdade, as células da teca interna formam androgênios. Androgênios são precursores, ou seja, são as moléculas que vão dar origem às outras moléculas. Então, a gente tem os androgênios, produzidos pela teca interna. Antigamente, a teca interna produzia estrogênio, passa a virar androgênio, e esse androgênio é precursor da progesterona. Como que isso acontece? A gente tem ali a célula da teca, tá pertinho, né? Célula da teca, que ficou. E por fora a gente tem as células da granulose. Vou fazer de outra cor. Por fora a gente tem as células da granulose em várias camadas, né? As células da teca vão produzir os androgênios e esses androgênios vão passar para as células da granulose. Lá nas células da granulose, eles vão ser convertidos pela enzima aromatase para formar a progesterona. E aí a gente tem que as células da granulose vão produzir um aumento, uma grande quantidade de progesterona. E ocorre a inversão. Depois da ovulação, o maior hormônio produzido pelos ovários é a progesterona. E aí a gente tem alguns efeitos dos estrógenos. O principal deles é o estradiol. Isso aqui é só mais a nível de conhecimento mesmo, só para nível de curiosidade. Mas, em geral, ó, os estrogênios, eles promovem o desenvolvimento de características secundárias sexuais femininas. Ou seja, por que o corpo da mulher ele tem cara de corpo de mulher? As nossas células adiposas femininas têm, na verdade, em geral, as células adiposas elas possuem receptores para os estrógenos, tanto nos homens quanto nas mulheres. Só que pelo fato das mulheres possuírem os ovários, elas possuem uma maior quantidade circulante de estrógenos. E esses estrógenos vão atuar nos receptores presentes no tecido adiposo, favorecendo o que a gente chama de remodelação corporal. E essa remodelação corporal, o que a gente vai ver? A gente vai ver a formação dos seios, a formação de um tecido mais largo, a diminuição do acúmulo de gordura em região abdominal e acúmulo em região subcutânea, especialmente no quadril, né? Então, isso tudo é o desenvolvimento de uma característica sexual secundária feminina. No útero, a gente tem proliferação endometrial e proliferação dos revestimentos da trompa. A gente tem também que os estrógenos contraem o útero. E lá no colo do útero, eles promovem a formação de uma secreção fina
que permite o deslocamento dos espermatozoides. É algo que favorece o quê? Fecundação, né? Se o trânsito dos espermatozoides está bonitinho, se o útero está contraindo para esse material ejaculado chegar lá mais perto da trompa, né? A gente tem também a contração dessas trompas para poder favorecer o encontro do óvulo com o espermatozoide, tudo isso favorecendo o que? A vida, né? A gente tem também o crescimento das mamas via proliferação do tecido do estroma mamário, proliferação. Produz leite? Não, por quê? Para produzir leite, obrigatoriamente a gente tem que ter prolactina, certo? A gente tem também um efeito importante, não só nas mulheres, mas também nos homens, que é o fechamento das epífises. Ou seja, os ossos longos eles vão se fechar e vão parar de crescer. A gente tem também que os estrógenos estimulam os osteoblastos, inibem os osteoclastos. E aí, no contexto de pós-menopausa, por que que a mulher ela tem mais risco de osteoporose? Porque a gente diminui essa atividade estrogênica aqui. Eu vou ter uma queda de atividade dos osteoblastos, não vou mais sintetizar aquela matriz óssea, eu vou ter aumento da atividade do osteoclasto, né? Então, é por isso que muitas mulheres que fazem terapia hormonal na pós-menopausa é justamente para poder prevenir a osteoporose, uma vez que os estrógenos protegem contra a osteoporose. Como eu falei anteriormente, está envolvido também no depósito subcutâneo de gordura. E na pele, eles deixam a pele mais lisa. Por que que a mulher tem uma pele mais lisinha que o homem? Por que que a mulher tem menos pelos do que os homens? É justamente pela ação dos estrógenos. E quanto à progesterona? No útero, um efeito importante. O epitélio uterino, ele não cresce mais tanto, mas ele se torna um epitélio maior, ou seja, estrogênio, ó, eu tinha isso aqui no meu epitélio uterino. Estrogênio fez isso aqui. Proliferei. O que a progesterona vai fazer? Aumentar. Aumentar. Por quê? O epitélio vai ficar extremamente especializado em secretar substâncias. Além disso, esse epitélio vai se tornar altamente vascularizado, uma vez que se eu tenho células maiores, eu preciso atender essa demanda. Os efeitos desses hormônios são bem parecidos no útero e na trompa uterina. Então, se eu tenho aumento de secreção no útero, aumento de secreção e vascularização no útero, eu tenho aumento de secreção nas trompas. Para poder o quê? Para nutrir um óvulo se ele for fecundado. A gente tem também o desenvolvimento das mamas. Essa mama ela passa a crescer. E aí por isso que a gente vê aquele inchaço das mamas no período pré-menstrual. O seio, ele parece estar aumentado, a mulher parece estar retida, né? Esse hormônio também aumenta a retenção de líquidos, pode favorecer o ganho de peso, pode dar uma diminuição do seu tônus neuronal, então a mulher ela pode entrar em estado meio depressivo. Tudo isso é a ação da progesterona. A progesterona ela te deixa um pouquinho para baixo, né? Enfim. E aí, como eu disse anteriormente, no ciclo ovariano são produzidos os hormônios gonadais, estrogênio e progesterona, e esses hormônios, dentre os outros efeitos sistêmicos em outros órgãos, eles vão ter efeito aonde? No útero, promovendo o ciclo uterino. O ciclo uterino também é dividido em fases, na fase proliferativa, na fase secretora e fase menstrual.
bem como o ciclo ovariano também é dividido em 3 fases, que são fase folicular, ovulação e fase lútea, a gente tem que existe essa modificação de secreção hormonal e os órgãos-alvo, especialmente o útero, colo do útero, vagina, trompa de falópio, vão responder a essa variação de concentração hormonal. E aí a gente tem, primeiramente, a fase proliferativa. Antes da gente entender essa fase proliferativa, a gente tem que recordar um pouquinho de histologia. O endométrio é a camada de células que estão revestindo ali o útero. Então, a gente tem o útero, região de cervix uterina, colo do útero, né? Aqui é a continuidade com a vagina. E a gente tem que esse útero é revestido pelo epitélio. E esse epitélio apresenta mais de uma camada. Por quê? Ele é constituído por um epitélio colunar simples, pelo estroma, que nutre aquele epitélio, pelo estroma que une aquele epitélio, e pelas glândulas especializadas em secretar substâncias que vão nutrir esse epitélio também, mas vão produzir secreções que vão favorecer, né, a chegada do espermatozoide lá no local de tuba uterina para poder favorecer a fertilização de um óvulo. E esse epitélio é dividido em epitélio funcional e epitélio basal. Epitélio funcional é aquele que, entre aspas, apresenta uma certa função, uma funcionalidade, digamos assim. Qual é a função dele? Descamar todo mês durante a época da menstruação. E o epitélio basal é o responsável por reiniciar o ciclo. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a luz do útero aqui. Se a gente fizesse um corte histológico, tirasse um pedacinho, se a gente tirasse esse pedacinho, a gente, ó, tiramos o pedacinho assim. A gente ia ver esse pedacinho aqui, ó. E aí, nós temos aquilo que eu falei para vocês. O epitélio funcional, que descama todo mês, e o epitélio mais basal. Nós temos também glândulas, e aqui o início da formação glandular, certo? Quando elas estão mais novinhas. E aí, todo epitélio ele cresce a partir do extrato basal, sofre os estímulos necessários e vai para cima. Descamou durante a menstruação, o extrato basal ele vai responder novamente, vai crescer. Essas células que estavam aqui mais jovenzinhas, mas aqui embaixo vão envelhecer, vão receber a ação de quem? Dos hormônios secretados lá por quem? Pelo ovário. Primeiramente, a gente vai ter uma multiplicação dessas células. Multiplicou. Depois, em uma fase mais tardia do ciclo ovariano, ou seja, na fase lútea, a gente vai ter o crescimento dessas células. Olha aqui como é que mudou. Essas células vão ficar maiores, as glândulas também vão ficar maiores, vão secretar mais substâncias, e a gente tem que esse crescimento ocorre a partir do epitélio basal para cima, né? Então, o que a gente tem aqui? Na fase proliferativa, é a primeira fase do ciclo uterino. E essa fase vai conversar com quem?
com a fase folicular. Do ciclo ovariano. Por quê? O que a gente tem na fase folicular? Produção de estrógenos. Os estrógenos produzidos lá no ovário vão atuar aqui nesse epitélio e vão fazer com que essas células que ficaram após a menstruação, essas células que permaneceram, comecem a se proliferar. Além disso, essas células começam a responder com a formação de novos vasos sanguíneos, justamente para poder nutrir esse epitélio. Além disso, o muco da cérvice, a gente tem aqui, ó, glândula, muita glândula. O útero tem muita glândula. As glândulas dessa região de cérvice aqui começam a secretar um fluido, um material fluido, que facilita a chegada dos espermatozoides. É isso que a gente tem na fase proliferativa do ciclo uterino. Depois, a gente tem a fase secretora. A fase secretora ocorre especialmente após a ovulação e conversa com a fase lútea do ciclo ovariano. Nessa fase, a gente tem estrogênio e progesterona, e eles estão atuando em conjunto. Isso é importante, porque se eu só tivesse progesterona, isso aqui não ia acontecer. Vocês já pararam para se perguntar por que que a mulher que toma o anticoncepcional só à base de progesterona não menstrua? Vocês já pararam para se perguntar nisso? Por isso? Se eu só tenho progesterona, eu só tenho o efeito da progesterona, que é crescimento. Mas eu não tenho o efeito de quem? Do estrogênio. Se eu não tenho o efeito do estrogênio, o epitélio do útero vai proliferar? Não vai. Não vai proliferar. Então, quando eu tenho um anticoncepcional só à base de progesterona, eu não vou ter essa fase inicial aqui que é tão necessária, porque sem a ação do estrogênio e a progesterona não vai funcionar. Precisa atuar as duas em conjuntos. E é por isso que durante essa fase o corpo lúteo ele produz os dois hormônios. O que o estrogênio vai fazer? Vai continuar fazendo. O estrogênio vai continuar promovendo o crescimento das glândulas. E a progesterona vai promover um aumento, um inchaço dessas glândulas. Essas glândulas começam a secretar muito muco, muito lipídio, muito glicogênio. Os vasos sanguíneos eles ficam muito tortuosos, justamente para poder permitir a irrigação de todo o epitélio. E a gente tem um efeito contrário do estrogênio. Diminuição da contração do útero, diminuição da contração das trompas. Para quê? Se essa trompa estiver contraindo, se eu tiver espermatozoide ali e o ovócito ali, não vai conseguir conectar, eles não vão conseguir chegar um no outro, né? Então a gente para de contrair um pouquinho para poder facilitar essa interação que vai permitir a fertilização. Além disso, a progesterona torna o muco cervical espesso. Estou ali na região de cérvice. As glândulas daqui da região da cérvice uterina começam a produzir um muco espesso, duro. Aí pensa comigo, é fácil o espermatozoide passar por uma coisa dura, enrijecida? Não é, né? Então eu tenho que proteger. Proteger o quê? Proteger contra a entrada de novos espermatozoides para permitir que aqueles que já entraram realizem a fertilização. E o objetivo, né? Olha aqui. O que acontece aqui? Olha a espessura. Daqui para cá. Aumentou bastante, né?
Isso aqui, totalmente cheio de nutrientes, lipídio, glicogênio, vasos sanguíneos irrigando tudo, uma caminha confortável para o quê? Ó? Se eu tiver um óvulo fertilizado, ele vai ficar aqui bonitinho nessa caminha, né? Então, o objetivo é justamente receber o ócito fertilizado. Porém, se após a ovulação eu não tiver a fertilização, o que vai acontecer? O corpo lúteo é o que está mantendo aquele endométrio em crescimento ativo. Só que se eu não tiver fertilização, o corpo lúteo vai involuir. Se é o corpo lúteo que secreta estrogênio e progesterona, a gente vai ter o quê? Uma queda desses hormônios. Se eu tenho queda de estrogênio e progesterona, as células dali do endométrio não vão ter o estímulo para poder continuarem crescendo e se nutrirem. Então, a gente vai ter uma involução consequente, ou seja, é uma involução como consequência das células do epitélio uterino. E aqui é perdem. Além disso, os vasos sanguíneos que estão aqui no útero, eles sofrem vasoespasmo. O que é vasoespasmo? A gente tem um vaso que era assim, e ele simplesmente fica assim, grandão. Grandão. Como esse vaso fica espástico, o sangue se acumula em uma região, mas as regiões de células mais distantes, elas não vão receber sangue, porque o sangue se acumulou em uma região específica. Se essas células param de receber sangue, elas param de receber nutrientes e oxigênio. Qual é a consequência disso? Necrose. Se eu tenho a necrose, as células morreram, eu vou ter descamação. E o que é essa descamação? É a própria menstruação. E aí, a gente tem a liberação desse epitélio descamado, justamente com o sangue, né, desses vasos que também saem juntos, e a liberação de, ó, voltando aqui, sangue e fibrinolisina. Isso aqui é uma molécula anticoagulante que permite com que o sangue, permite que a menstruação saia de forma fluida. Porém, em algumas mulheres, a quantidade de fibrinolisina não é suficiente e a mulher pode eliminar coágulos. Ou seja, fibrinolisina baixa vai gerar coágulos. E aí a gente vai dar uma retomada geral sobre essa regulação do ciclo, né? Para a gente ver como isso tudo funciona, só para a gente reforçar e finalizar a nossa aula. E tá a ordem do que tudo acontece, né? A gente tem que o GNRH, ou seja, o hormônio liberador das gonadotrofinas,
é liberado aqui pelo hipotálamo de forma pulsátil. O que é isso? A cada 1 ou 2 horas, eu tenho uma liberação desse hormônio durante 5 a 25 minutos. Depois isso aqui para. Isso aqui para. E depois volta de novo. E depois para. E depois volta. E depois para. Isso aqui é secretado dessa forma. E isso é importante porque já foi visto que se essa liberação fosse constante, a adenohipófise não iria responder à ação do GNRH, certo? Nós não sabemos o motivo ainda, mas a gente sabe que isso acontece. Essa forma pulsátil é essencial para que a hipófise responda a esses hormônios. Esses hormônios foram liberados, vão exercer um feedback positivo na hipófise, mais especificamente na adenohipófise. Se o feedback é positivo, a gente vai ter uma resposta positiva. E qual é essa resposta positiva? Liberação de LH e FSH. Hormônio liberado, LH e FSH, vão exercer feedback positivo em quem? Nos ovários. Na fase folicular, vamos ter um aumento na secreção de estrogênio. A gente viu que na fase folicular a gente tem aumento da secreção de estrogênio. Porém, essa secreção no começo, ela não é muito alta. Ela é suficiente. E quando ela não é, quando o estrogênio, por exemplo, ele tem uma fase, né? Vamos lá lembrar aqui de novo. Vamos voltar lá no gráfico. A gente teve liberação de LH e FSH e no começo a concentração de estrogênio, ela não é muito alta. Ela começa a ficar alta aqui, ó. Quando ela está nessa faixa que não é muito alta, ela exerce um feedback negativo lá na adenohipófise para impedir liberação. Nossa. Exerce um feedback negativo na adenohipófise para impedir liberação de LH e FSH. Como falei anteriormente, isso é importante para que a gente não tenha mais de dois folículos dominantes no mesmo ciclo, né? Porque senão a gente ia ter um monte de bebê por gravidez, que o corpo humano não aguenta isso. Na fase pré-ovulatória, o estrogênio começa a aumentar muito. A gente viu lá mais ou menos que o gráfico do estrogênio era assim, né? Assim, 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 assim. Quando ele está baixinho ainda, feedback positivo na adenohipófise. Feedback negativo. Então, vou impedir liberação de LH vou impedir liberação de LH e FSH. Quando esse estrogênio começa a aumentar muito, eu vou ter o efeito contrário. Aonde? Na fase pré-ovulatória, a alta concentração do estrogênio vai causar o quê? Um pico do LH que vai permitir a ovulação. E aí, posteriormente, a gente tem a atuação do LH convertendo as células da granulosa em células que produzem progesterona, mas também produzem o hormônio qual? Inibina. Olha o nome dela. A inibina causa feedback negativo lá na adenohipófise. Então, a gente tem que esse feedback
dos hormônios ovarianos depende da fase do ciclo ovariano que a gente está falando, né? Se eu tenho produção de estrogênio, mas ela ainda está baixa, o feedback é negativo. Agora, se eu tenho muito estrogênio, eu vou ter quem? O pico de LH. E lá na fase lútea, o pico de LH vai gerar as modificações no ovário, especialmente nas células da granulose, e essas células vão criar tanto estrogênio quanto progesterona, mais a inibina, que vão inibir a adenipófise. Isso aqui está sendo representado aqui, nessa imagem, essa imagem que está no Guyton. E aí, após a ovulação, a gente tem a formação do corpo lúteo, que também produz progesterona e estrogênio, além da inibina. Esses três vão exercer feedback negativo no eixo hipotalâmico hipofisário. E 3 dias antes da menstruação, o que vai acontecer com o corpo lúteo? Não teve fecundação, ele vai regredir. Se o corpo lúteo regride, os hormônios produzidos por ele também vão parar de ser produzidos. Se eu tenho que esses hormônios fazem feedback negativo, se eu removo esses hormônios, vocês concordam que eu vou liberar o feedback negativo? Vou liberar o feedback negativo que esses hormônios estavam fazendo sobre o hipotálamo e sobre a hipófise? Se eu tirei o bloqueio, eu vou voltar a funcionar. Então, assim que o corpo lúteo evolui, o hipotálamo volta a secretar os pulsos de GNRH. E qual é a consequência disso? Um dia após a menstruação, o LH e o FSH começam a serem secretados novamente, a gente tem um reinício do ciclo. Crescimento de novos folículos, né? E a gente vai ter todas aquelas alterações que a gente viu anteriormente. E aqui é só um quadro resumo do que acontece, né? Ó, isso aqui se refere aos pulsos de GNRH, como eu falei anteriormente. A gente tem liberação, tem um pico, para de liberar. Liberação tem um pico, para de liberar. É assim. Na fase folicular, a gente tem essa quantidade. Na fase lútea, a gente tem. Ele parece ser liberado em mais quantidade, mas olha aqui, ó, o intervalo de tempo, ó. A gente tem menos tempo de liberação. Justamente porque os hormônios produzidos aqui pelo ovário na fase lútea vão meio que bloquear esses pulsos frequentes de GNRH. Então, os pulsos vão ficar, ó, demorados. Vai demorar a ter pulso. Aqui não. Aqui eu não tenho bloqueio. Então, olha aqui, ó. Liberou, liberou de novo, liberou de novo, de novo, de novo, de novo. Certo? Hormônio, pulso GNRH, atingindo aqui a hipófise. E a hipófise começa a secretar o LH e o FSH. Aqui está a fase, inicialmente, ó, liberação de FSH. Aqui está os dias dos ciclos, essa figura que eu tirei do livro de farmacologia do Katsung, tá? E aqui está bem representada a concentração dos hormônios referentes. Olha que bonitinho. Ó. O que a gente tem aqui na metade do ciclo? A metade do ciclo, né, a fase de ovulação. Olha o que a gente tem, ó.
Início do ciclo. Baixa progesterona, baixo estradiol, mas a gente tem um começo da liberação de quem? GLH e GFSH. FSH e LH, lá no começo do ciclo, a mulher acabou de menstruar, o que eles vão fazer? Atuar no ovário. O ovário começa a secretar, lá no começo do ciclo, quantidades cada vez maiores de estrogênio. Só que essa quantidade não é suficiente para poder promover a ovulação. Mas essa quantidade aqui no começo, essa quantidade baixinha, vai fazer o quê? O feedback negativo. O que a gente está vendo aqui com FSH? Olha aqui, ó. Não está diminuindo? Justamente porque a quantidade de estrogênio é muito baixa. Mas aí, a gente tem lá a nossa fase folicular seguindo. E aí a gente está chegando na fase o quê? Pré-ovulatória. A gente tem um aumento muito grande na concentração de estradiol. A gente tem um aumento de estradiol. O que o aumento de estradiol faz? Promove o pico de LH. E aí a gente tem a ovulação lá no 14º dia do mês. O LH vai gerar as alterações que vão formar o corpo lúteo. O corpo lúteo continua produzindo estrogênio depois da ovulação, mas quem começa a surgir aqui? Progesterona. Progesterona começa a ser secretada na segunda metade do ciclo menstrual feminino. E aí, o que a gente tem aqui? Olha aqui o que está acontecendo com o endométrio. O endométrio, que estava fininho após o começo da menstruação, ele começa a crescer pela ação do estrogênio. Mas olha aqui, tem muita glândula? Não tenho. Quando eu começo a ter muita glândula? A partir do 14º dia do mês, quando eu tenho lá a minha produção de progesterona. Certo? E aí, ó, a gente tem a formação de um endométrio mais espesso. E em termos de desenvolvimento folicular? Inicialmente, o FSH e o LH vão atuar para promover a promoção é fogo, né? Promover a produção de estrogênio, que vai causar o desenvolvimento do folículo, até que esse folículo seja rompido, liberando o ovócito. Depois que liberou o ovócito, a gente tem a formação do corpo lúteo e ele vai secretar a progesterona que vai causar essas alterações aqui. Eu espero ter ajudado com a aula. Não sei se foi suficiente para poder abordar tudo aquilo que foi abordado na disciplina, mas de qualquer ajuda que vocês precisarem, eu estou aqui, certo? Até a próxima.